Boa noite, irmãos. Apesar das circunstâncias, da luta, da batalha, do trabalho, nós nos alegramos no Senhor. O Jairo não, Ivanir falou da alegria, né? Ivanir falou da alegria, graças a Deus, a nossa alegria não está condicionada às circunstâncias. Graças a Deus por isso. Senão, talvez, nós fôssemos os piores de todos os homens. Imagina, não? Hoje, excepcionalmente, nós estamos abrindo um espaço na série de estudos bíblicos. A Vitória estaria hoje ministrando à igreja, mas em função do ocorrido, nós todos estamos sensibilizados, muito sensibilizados. Então nós entendemos que seria importante nós, como pastor presidente da igreja, estarmos conversando com os irmãos sobre esse fenômeno que nos acompanha desde os primórdios da história da humanidade e que só vai terminar quando Jesus voltar, que é a morte. A morte é uma realidade e faz parte da existência, não? Nós nascemos, caminhamos e morremos. A morte faz parte da vida. Isso pode parecer um paradoxo, e o é, mas é o mais verdadeiro paradoxo da história da humanidade. A morte faz parte da vida. E por outro, a morte em um momento, em um ambiente reservada para um grupo específico, uma classe específica de pessoas, é a entrada para uma realidade de nova vida, que é a vida eterna. E nós vamos estar conversando com os irmãos hoje, muito objetivamente, em função, inclusive, dos nossos corações doloridos pela partida para a eternidade do nosso querido irmão Francisco, sobre o seguinte tema: palavras de conforto diante da morte. E nós vamos trabalhar três textos aqui. É importante, irmãos, que nós consideremos algumas questões que estão aqui. Hoje, de uma forma muito particular, foi um dia muito pesado para mim. 8 horas da manhã eu já estava aqui na igreja para levar o Gelson com a Filomena ali para o Hospital Geral, e o Gelson está com 44 quilos. Foi muito difícil tirar o Gelson de casa, colocar dentro do carro e levá-lo ao hospital com muitas dores, mas nós não podíamos passar desse tempo. Ele estava correndo risco de morte. Então nós entendemos que deveríamos levar, ele concordou, levei ele lá, voltei para a igreja, a Filomena ficou com ele, voltei para a igreja, daqui eu fui em casa preparar algumas coisas para a Ana, para ela almoçar, quando recebemos a notícia de que o irmão Francisco tinha partido para a eternidade. Foi um baque, uma coisa muito dolorosa, ver o meu amigo partir para a eternidade. Quando estávamos vindo para cá, minha mãe me liga, na verdade passou um zap dizendo que minha tia, lá em Brasília, que estava internada, ainda está internada, teve uma piora considerável. Está nas mãos de Jesus, E aí, chegando aqui, comecei na verdade, irmãos, até um pouco antes, me perdoe, até um pouco antes, ainda na parte da manhã, quando eu estava saindo para ir para casa, uma pessoa me abordou ali no portão, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei: o que a senhora precisa? Eu preciso conversar com alguém a respeito da minha filha. Vamos voltar.
Aí voltamos para o gabinete, conversamos. Uma situação muito difícil, muito difícil, muito difícil. Uma família com muitos problemas. O pai com problemas sérios, emocionais, uma esquizofrenia e uma série de outros sintomas de neurose. A menina com 17 anos, já com síndrome de pânico, uma série de questões, o pai querendo tacar fogo na casa. É uma situação muito difícil, muito difícil. Aí nós conversamos, anotei tudo que precisava anotar, e até agora eu estava tentando fazer um contato com ela, abrir um espaço na agenda para atender a menina também, porque ela pediu, pelo amor de Deus, que atendesse a filha dela. Então, né, chegando aqui na igreja, a Filomena me ligou: pastor, o senhor pode vir buscar a gente? Buscar? Eles passaram o dia inteiro aí. O Gelson passou o dia inteiro no hospital, fez uma série de exames, mas não pôde ficar internado. Não pôde ficar internado porque o plantonista de hoje não o encaminhou para a internação. Mas ele precisa ficar internado. Conclusão: amanhã eu estou voltando com o Gelson para o hospital para o novo plantonista, que é conhecido, o esposo da Filomena que trabalha lá, ver a possibilidade de internar o Gelson. Não? E agora à noite a gente está aqui para conversar com os irmãos sobre esta questão. Por isso é que eu disse, irmãos, que graças a Deus a nossa felicidade não está condicionada. Porque se tivesse, talvez hoje eu não teria nem como chegar aqui na frente para falar com os irmãos. Mas, graças a Deus por isso, que essa felicidade ela é colocada em nossas vidas, em nossos corações, não? A gente não se apropria dela, a gente não corre atrás dela, não? Mas ela é colocada por Cristo em nossos corações. Vamos orar, depois nós vamos ler o primeiro texto e vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro, o segundo e o terceiro texto. Não estou muito preocupado hoje em construir um raciocínio lógico, mas em falar algumas coisas que eu acho que são muito importantes, porque nós estamos vivendo debaixo de pressão. Debaixo de pressão. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade preciosa que o Senhor nos dá de estarmos juntos em tua casa, como igreja do Senhor Jesus e como irmãos em Cristo, para celebrarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, apesar de todas as questões que nos acometem. Muito obrigado, Senhor, por esse espaço precioso onde a gente pode desaguar o coração e colocar diante do Senhor as nossas emoções e termos o tratamento do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado por tudo. Fala aos nossos corações de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu tenho absoluta certeza, se eu abrisse o espaço aqui para cada um dos irmãos vir aqui à frente falar alguma coisa a respeito das demandas, das realidades com as quais os irmãos convivem, muito provavelmente não, com absoluta certeza sim. Todos nós teríamos alguma coisa ou algumas coisas tristes para compartilhar. Todos nós. Porque todos nós estamos debaixo da mesma situação, que é a situação do sofrimento. A história da humanidade é uma história que também possui essa dimensão. Eu digo também porque nós não estamos aqui pregando a teologia da desgraça. É claro que a nossa vida também tem momentos de alegria, por isso é que eu disse também. Mas o ambiente hoje nos pede refletirmos um pouco sobre esse aspecto específico, é o aspecto do sofrimento. De uma forma muito própria, a Igreja de Cristo vem também sofrendo ao longo da história atrocidades, perseguições, situações muito difíceis, muito difíceis. Se os irmãos tiverem a curiosidade de pesquisar um pouco sobre a história da Igreja, no início da história da Igreja, até o 4º século da era cristã,
Os irmãos vão ver como os cristãos sofreram. Como os cristãos sofreram. Sofreram ao limite. E o limite era o óbito, era a morte. E sofreram de uma forma muito cruel, em alguns momentos, muito cruel. Ao longo de 5 séculos da Idade Média, a igreja, ela meio que inverte o papel, ela se torna agora a controladora da situação, da história humana, e ela meio que inverte o papel, ela agora deixa de ser a perseguida e passa a perseguir. E, meus irmãos, a igreja, durante 16 séculos, não 15, 16 séculos, se tornou especialista em torturas. Especialista em torturas. Existe um livro que os irmãos que tiverem curiosidade, podem baixar em PDF na internet. O título em latim é Malleus Maleficarum, mas em português é Martelo das Bruxas. Martelo das Bruxas. É um livro que ensina técnicas de tortura feita pelos jesuítas para torturar bruxas, hereges e uma série de outras pessoas que se levantavam contra a igreja. Você entra na Idade Moderna a partir do final do século XVI, princípio do século XVII para frente, e o que você pensa que mudou? Não. As perseguições voltaram aos cristãos de uma outra maneira, e hoje, na Idade Contemporânea, no período da história da igreja, que nós chamamos de período da história contemporânea, nós vivemos perseguições, vivemos uma demanda de sofrimento muito grande, porque o sofrimento agora é na mente e na alma. Obviamente, a gente tem alguns países aí, né? Como o Oriente Médio, que os cristãos são mortos, mas é minimamente. Na totalidade, dentro do período que nós vivemos, na totalidade, nós estamos sofrendo pressões muito fortes sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Por isso é que você vê muito crente com síndrome de pânico, com depressão, com crise de ansiedade, né? Alguns até internados sem controle emocional, se aborrecendo por qualquer coisa, se angustiando por qualquer coisa, chorando por qualquer coisa, se desesperando por qualquer coisa. Porque a pressão é muito grande sobre as nossas emoções, sobre a nossa capacidade de suportá-las, e por isso nós precisamos voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, foi produzido num período de muito luto, de muita morte, de muito óbito, de muita perseguição, mas traz para a gente determinadas informações muito interessantes, muito importantes, que nós precisamos resgatar para vivê-las também nesse período que nós estamos estabelecidos, sofrendo as dores que sofremos. E eu queria te chamar então para o primeiro texto, que é 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 ao 11. Ok, obrigado, querido, obrigado. Nós vamos ler então no meio do século 21, 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 ao 11, está assim: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Esse é um texto muito bonito, principalmente o início do texto. O início do texto que nos fala que em tudo nós somos atribulados. Em tudo nós somos perplexos. Em tudo nós somos perseguidos. Porém,
Quando somos atribulados, não ficamos ou não devemos ficar angustiados. Quando estamos perplexos, não podemos nem devemos ficar desanimados. Quando somos perseguidos, não devemos nos sentir desamparados. Quando somos abatidos, não devemos pensar que estamos destruídos. Nós temos duas lições muito importantes nesse texto do apóstolo Paulo, um homem que experimentou muito sofrimento. Sofrimentos que talvez nós, com toda a nossa maturidade espiritual, com toda a nossa competência intelectual, conseguiríamos suportar. Um homem que tinha tudo para desistir, um homem que tinha tudo para viver angustiado, para viver deprimido, para viver desesperado, desanimado, porque sofreu perseguições ao ponto de ter que fugir para que a sua vida não lhe fosse ceifada, chega e fala isso que ele falou. Há duas lições muito importantes aqui. A primeira com relação a essa parte que nós lemos do texto, onde Paulo está dizendo para a gente o seguinte: estejam firmes diante de todas as situações adversas. Nunca se entreguem. Porque, meus irmãos, desistir ou não desistir é uma faculdade da humanidade. Às vezes eu fico olhando certas coisas e vejo como as pessoas elas fantasiam a relação com Cristo. Deus vai me dar força, Deus vai me sustentar. Ok, mas de que forma Ele vai fazer isso se você não quer ter força, se você não quer ser sustentado, se você não quer caminhar, se você não quer vencer? Essa é uma característica da natureza humana. E por ser característica da natureza humana, a questão da capacidade de perseverar, de persistir, de não desanimar, ela não é uma exclusividade do cristão. Qualquer pessoa tem essa característica em sua natureza, o crente e o não crente. Nós conhecemos um monte de pessoas que não são crentes em Cristo Jesus, que não comungam com a gente, que passam por problemas semelhantes aos nossos, mas que estão sempre animadas. Sempre animadas. A minha esposa trabalhou com uma moça numa situação difícil, esposo desempregado, ela, subemprego onde ele estava, pais doentes, muito difícil. Duas filhas adolescentes. E a minha esposa nunca viu aquela moça um dia sem rir, sem estar alegre, sem estar feliz, sem estar animada. Eu olho que às vezes, eu fico olhando com que facilidade a gente se entrega. Aconteceu um problema, o mundo acabou. Eu acho que a gente não está lendo Bíblia. Eu conheço pessoas, eu tenho um conhecido, um amigo, que não é crente em Cristo Jesus. O que aquele homem já sofreu é impressionante, mas eu nunca vi aquele homem reclamar. Eu aprendi com ele muitas lições da vida, não sendo ele cristão. E aí eu vejo Paulo dizer o seguinte: nós somos atribulados. Claro que somos, mas não ficamos angustiados. Nós até podemos ficar perplexos diante de todas as questões, mas nunca desanimados. Nunca. Eu olho para a nossa realidade e vejo como nós fantasiamos a fidelidade, quando na verdade a fidelidade é um ato de vontade. Eu quero ou não quero ser fiel. Eu quero ou não quero ser fiel. Eu não quero ser, irmãos, indelicado como ninguém. Eu não quero ser duro como ninguém. Eu não quero ser cruel como ninguém, mas é a verdade. Essa é a verdade. Não existe mágica na vida cristã.
a gente desiste muito fácil diante do problema. Quando a Bíblia diz que nós não precisamos desistir. Firmeza diante da situação. Eu gosto do Eclesiastes, que é uma questão muito interessante no Eclesiastes, e diz o seguinte: quando todas as coisas estiverem acontecendo contrariamente a você, quando não houver saída, texto Eclesiastes, texto bíblico na versão do Eduardo Gomes, quando nada estiver pronto, quando você não vê nenhuma saída, sente-se diante de Deus e fique quieto. Porque Deus está sobre você, está vendo todas as coisas. Eu olho para um Abacuque e vejo um indivíduo dizendo o seguinte: pode faltar comida, pode faltar bebida, a minha criação pode morrer, a minha plantação gafanhoto pode destruir, pode acabar com tudo. Mas eu continuarei alegre. Eu continuarei alegre. Eu vejo um Jó perdendo tudo. E de todas as percas que ele teve, a mais dolorosa foi a família. Como nós perdemos o nosso querido irmão. Como eu corro o risco de essa noite receber uma ligação de Brasília e minha tia ter partido. E eu vejo esse homem se dobrar diante de Deus e dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em que esses homens são melhores do que a gente? Em que? Com que facilidade nós nos entregamos, até mesmo diante da morte. É claro, eu não estou dizendo com isso que não dói. Dói muito. Dói bastante. Eu tive a tarde ali com as meninas, orando com elas, vendo a dor nos olhos delas, conversando com elas. Não há palavra que conforte um coração dolorido pela perda de um ente querido. Mas a vida continua mesmo diante da morte. Eu ouvi de Dulce o seguinte: pastor, Deus me falou que ia levar meu pai. Falei: como que ele fez isso, Dulce? Como que ele fez isso? Eu sonhei que meu pai estava indo ao encontro da minha mãe e, encontrando a minha mãe, deu as mãos à minha mãe e saíram caminhando, e ele dizendo que estava feliz. O que o senhor acha disso? Eu falei: o que eu acho é que Deus nos prepara para esses momentos. Deus fala conosco, irmãos. Eu fico pasmo de ver que tem crente que não acredita que Deus fala com a gente. Eu fico pasmo. E aí ela me disse: eu contei para um determinado pastor, quando a minha mãe partiu, que Deus me mostrou que ia levá-la. Eu estava no hospital e de repente apareceu diante de mim um monte de pessoas vestidas de branco, mas um branco que não dá para você dizer que tem um igual aqui. Nunca vi um branco daquele. E aquele povo todo andando, feliz, alegre, e de repente uma mulher olha para mim e diz: a tua mãe vai vir conosco também. 3 horas depois a mãe dela parte. E aí o pastor falou para ela o seguinte: nós batistas não acreditamos nisso. Como não, irmãos? Como não? Como não acreditar que Deus fala? E que conforta o nosso coração e nos prepara para isso. Eu sou a prova viva de que Deus nos fala de coisas que vão acontecer, e eu tenho certeza que os irmãos têm experiência nesse sentido também. De alguma forma Deus vai falar com você. Então nós não temos nenhum motivo para desistir mesmo diante da dor, da perda de um ente querido. É claro, eu volto a dizer, dói. Mas Paulo continua dizendo, né?
trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Olha que coisa belíssima! Paulo fala isso num período de martírio, de perseguição, de morte. Nós estamos sendo entregues à morte por amor de Jesus. Que honra! Que honra! Que coisa fantástica! A gente aprende que Paulo está mostrando para a gente que existe uma nova perspectiva da morte para o cristão. A morte para o cristão não é uma perca. Não é. Eu me lembro que quando o papai partiu, o pastor Vanderlei Batista Marins falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. E já vamos para mais de 10 anos. Ele falou: Eduardo, ele me chama de pastor Eduardo, a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. A gente sabe onde seu pai está. Então você não perdeu ele. Eu nunca mais esqueci disso. Paulo está dizendo para a gente que em Cristo a morte possui uma nova dimensão, uma nova perspectiva. Em Cristo. Lendo Hebreus, capítulo 12, quando eu tenho a oportunidade em sepultamento, que é um dos textos que eu acho mais bonitos, de um homem que experimentou muitas lágrimas. Ele diz o seguinte: vocês que partiram, e o capítulo 11 mostra como eles partiram, da pior forma possível. Vocês não chegaram em qualquer lugar, não. Vocês chegaram na congregação do Deus vivo, onde estão milhares de anjos em alegre festividade, junto com os espíritos aperfeiçoados. Irmãos, que lugar fantástico, maravilhoso! Imagina onde o nosso irmão está, onde os nossos irmãos queridos estão, na igreja do Deus vivo, celebrando com milhares de anjos e já com espíritos aperfeiçoados. Não há mais retorno para eles. Na verdade, eles caminham para frente, para a ressurreição e para a perfeição eterna. Que lugar mais bonito do que esse, irmãos? É mais bonito do que tudo isso que a gente tem aqui. Não dá para explicar, não dá. Não dá. Então, Paulo está dizendo para a gente aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 a 11. Estejam firmes diante das situações adversas. Elas virão, elas acontecerão. Mas estejam firmes, não desanimem. Não desanimem. Entendam uma coisa. Vocês podem até experimentar a partida de um ente querido, mas essa partida é a partida para algum lugar. Não é a partida para lugar nenhum. A morte na vida do cristão é uma caminhada para a eternidade celestial. Mas não fica por aí. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 ao 26, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 ao 26. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja bem, queridos. Paulo ensina 3 coisas importantes para a gente aqui. Primeira coisa, o término de uma existência não é o fim da vida. O término de uma existência não é o fim da vida. A vida é maior
do que a morte. Deus nos criou para a vida. A prova disso é a ressurreição do corpo. A prova disso é a ressurreição do corpo, que é o início de uma eternidade, entre outras coisas, com plena saúde. Essa é a segunda coisa que Paulo nos ensina. A ressurreição do corpo é o início de uma vida eterna, plena, entre outras coisas, plena de saúde. A terceira coisa, olha de que Paulo chama a morte. E ele vem dizendo o seguinte: Cristo vai destruir todos os inimigos. E quando ele destruir todos os inimigos, e o último inimigo a ser destruído é a morte, ele vai entregar o poder ao Pai. Isso mostra para a gente que há uma razão para a vida cristã. Há um objetivo para a atividade do Cristo, que é a construção de uma nova realidade, sem a presença dos inimigos. Os inimigos entram no mundo quando os nossos primeiros pais pecam. Todos os tipos, inclusive a morte. É, sem sombras de dúvidas, o mais poderoso de todos os inimigos. A prova está no fato de que todos os dias, milhares de pessoas são levadas pela morte. Não há como fugir da morte. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver um filme. Se não viram, eu gostaria que vocês vissem. Premonição. Viu, Roberto, esse filme? Viu? Premonição. Vejam esse filme. Esse filme conta a história de algumas pessoas que conseguiram, pelo menos o Premonição 1, se eu não estou equivocado, né, escapar da morte num acidente. E aí o que acontece? Durante todo o filme, a morte persegue eles e eles não têm como fugir. Todos morrem, sem exceção. Não há como fugir da morte. É um inimigo muito poderoso. A única pessoa que é capaz de vencer esse inimigo é Jesus. É Jesus. E ele vai vencer. Ele vai vencer. A palavra nos afirma isso. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 a 26, nos ensina 3 lições. Primeiro, o término de uma existência não é o fim da vida. A vida é muito mais importante e maior do que a morte. Segunda coisa, a ressurreição do corpo é o início de uma vida eterna, entre outras coisas, plena de saúde. Terceira lição, a morte, como inimiga de Deus, ela vai ser destruída. A morte não é nossa inimiga, ela é inimiga de Deus, porque ela tira, ou pelo menos tenta tirar de Deus, aqueles que Deus ama. Aqueles que Deus ama, que somos todos nós. A função do diabo, a função da morte é tentar constranger Deus ou criar situações desfavoráveis para Deus. Mas ele não vai conseguir. Ele não consegue. Terceiro texto. Apocalipse 21, de 1 a 14. Vamos ler esse texto. Apocalipse 21, de 1 a 4, não de 1 a 14, de 1 a 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo,
e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará todos os olhos, dos olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Duas lições muito importantes que João traz para a gente. Duas lições extremamente importantes nesse texto em particular. A primeira lição: Cristo, ou melhor, Deus em Cristo, irá construir uma nova realidade cósmica existencial. Ele irá construir uma nova realidade. Essa realidade, ela passará. Ela deixará de existir. Por quê? Porque a realidade do pecado, é a realidade da dor, é a realidade do sofrimento, das limitações, das doenças, ela vai deixar de existir. Deus não pode habitar nessa realidade eternamente, sem destruí-la. Ele precisa construir uma nova realidade onde ele possa habitar com todos os salvos em Cristo Jesus. Ele precisa. E essa nova realidade cósmica, existencial, ela é uma realidade totalmente isenta de dores, de lágrimas, de problemas, de dificuldades, de limitações, inclusive para que a nossa nova realidade física, o corpo glorificado, tenha condição de viver nela também. Os nossos corpos hoje, eles foram construídos para viver na realidade do pecado. Então, por isso, é preciso haver a glorificação do corpo, que é a capacitação dada por Deus para que os novos corpos vivam numa nova realidade sem pecado. Olha que coisa fantástica Deus está preparando para a gente. E a segunda lição de João: um retorno à comunhão com Deus que existia no Éden antes da queda. Veja que o texto diz que Deus vai descer, vai habitar entre os homens, será o seu Deus e eles serão o seu povo. O que acontecia no Éden antes da queda? Deus descia, ia estar com Adão e com Eva todos os dias na viração da tarde. Deus vai voltar a caminhar com cada um de nós. Deus vai voltar a conversar pessoalmente com cada um de nós. Deus vai voltar a ouvir das nossas bocas todas as coisas que nós temos para falar com Ele, porque Ele vai estar conosco. Meus irmãos, a Bíblia nos dá todos os motivos para entendermos que as dores, as lágrimas, os sofrimentos, a morte, enquanto uma realidade na qual nós vivemos, estamos inseridos, não são elementos suficientes para causar em cada um de nós desânimo, tristeza ou o desejo de abandonar a vida cristã. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que esse tempo é um tempo circunstancial, momentâneo, passageiro. A Bíblia nos mostra que os nossos corpos sofrem hoje o que sofrem, porque a realidade na qual nós estamos inseridos nos levam a uma relação de condição com a nossa existência. Os nossos corpos foram criados para viver na realidade do pecado. Mas a Bíblia também nos mostra que isso tudo vai acabar um dia. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo da esperança. E, por definição, esperança não é aquilo que está presente. É aquilo que está por vir, porque nós esperamos. Se já está presente, não tem esperança. Já se concretizou. Nós somos o povo da esperança. E é a esperança que nos motiva a acreditar que Deus está nos levando
mesmo dentro de todas essas situações e circunstâncias adversas para uma nova realidade. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 11, nós somos atribulados, mas nunca desanimados, nunca angustiados, nunca. Nós somos perseguidos, mas nunca estamos desamparados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Em hipótese alguma, irmãos, nós temos motivos para desistir. Não temos motivos para desistir. Deixe-me tentar achar aqui. E eu estou falando de um homem que conseguia perceber na sua posição todo tipo de dor. Olha o que Paulo fala, irmãos. Não está esse, o texto me veio à cabeça aqui agora, em 1 Coríntios capítulo 4. Eu vou dar um tempinho para a Renata achar para mim, ao meio do século XXI, né? 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do verso 9 até o verso 13. O que esse homem fala aqui, irmãos, encheu meu coração muitas vezes dentro desse gabinete. Eu me derramei em lágrimas muitas vezes, lendo esse texto que me queimava o coração, 1 Coríntios capítulo 4, versos 9 ao 13. E eu falei para Deus, eu quero viver essa convicção, porque mesmo com essa convicção, este homem nos ensinou a fidelidade. Até o 13, né? Olha o que Paulo diz. Porque me parece que Deus colocou nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós sábios em Cristo. Somos fracos, mas vós fortes. Sois estimados, mas nós desprezados. Até o presente passamos fome e sede. Vestimos-nos de trapos e somos esbofeteados e não temos pousada certa. Cansamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento, somos o lixo do mundo e a escória de todos. Olha o que esse homem diz, irmãos. Olha o que esse homem diz. O grande apóstolo Paulo. 70% do Novo Testamento foi escrito por ele. Olha o que esse homem diz. Isso é de uma beleza inigualável. É de arrancar o coração. Eu chorei muito lendo esse texto dentro desse gabinete. E falei, Senhor, eu quero ser como esse homem. Porque eu sei que a luta vai vir. Eu sei que vai vir. Porque esse mesmo homem falou, nós somos atribulados, mas nunca desistimos. Nunca, 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 nunca. Esse mesmo homem falou, combati o bom combate, aguardei a carreira e terminei a fé. Terminei a carreira e guardei a fé. Esse homem deu um exemplo de fidelidade, de perseverança, de luta. E no final de tudo, quando ele estava indo para ser entregue à morte, ele disse, eu sou o pior de todos os homens. O mais miserável de todos os homens. E aí alguém pergunta para ele, por que, Paulo? Você fez tudo exatamente. Exatamente. Porque eu só fiz tudo o que tinha que fazer. Não consegui fazer mais. Eu sou o pior de todos os homens. Meu querido, você não tem nenhum motivo para se entristecer, para desistir.
Nosso irmão Francisco foi para a eternidade? Foi, dói. Mas vamos celebrar, vamos nos alegrar, porque ele está com Cristo e vamos continuar a caminhada. Vamos continuar a luta, vamos continuar a carreira. Não vamos nos deixar abater pelos problemas, pelas dificuldades, porque eles estão conosco e vão continuar conosco. Você não vai fugir dos problemas enquanto estiver triste. A tristeza não é um caminho para a isenção de problemas. Não é. Você vai ficar triste e o problema vai continuar. Na verdade, você vai ter até muito mais dificuldade de lidar com ele. Muito mais dificuldade. Então, meus irmãos, vamos caminhar. Vamos lutar, vamos levantar a cabeça e vamos dizer para a morte, morte, você é uma inimiga poderosa, mas você vai ser destruída, porque o meu Senhor, o Senhor da vida, vai destruir você. Você não vai me segurar, porque eu vou ressuscitar, e vou ressuscitar para a vida eterna. Meus queridos irmãos, amados do Senhor e do meu coração, sigamos o exemplo desse grande homem de Deus, desses grandes homens de Deus, que foram o apóstolo Paulo e o apóstolo João. E caminhemos, irmãos, caminhemos. Caminhemos ao encontro do nosso Senhor, porque Ele está caminhando ao nosso encontro. Vamos orar a Deus. Senhor, ó Deus, dói bastante, Senhor, mas a gente quer falar para o Senhor que na dor a gente encontra o consolo do Senhor, o conforto do Senhor. Porque dói, só dói porque nós amamos. São tantas as dificuldades, tantas as lutas, tantos os desafios, mas nós queremos falar para o Senhor do nosso desejo de sermos fiéis e continuarmos a nossa caminhada em direção ao Senhor. Ajuda a gente, Pai. Ajuda a gente. Porque o Senhor, melhor do que nós, conhece as nossas limitações. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos ajude e não nos deixe desanimar. Cuida de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Jairo.